Shalom a todos. Voltamos então a falar sobre a tradição deuteronomista, cujos autores são os sacerdotes e profetas do Reino do Norte, que teriam fugido para o sul, para Judá, na época da destruição do Império do Norte pelos assírios em 722 a.C., dando-se assim a queda da Samaria, que era a capital do Reino do Norte. O Norte tinha uma tradição teológica menos sincrética, ou seja, menos idolátrica, menos afetada por outras teologias advindas da idolatria. Uma característica fundamental na obra deuteronomista ou também na teologia do deuteronomista ou a teologia deuteronomista é a ênfase na reconstrução da lei, da Torá. O que os autores do Deuteronômio fizeram foi uma recompilação da lei e do Êxodo, de duas tradições que são amalgamadas fundamentalmente numa tradição que nós temos no texto recebido pela igreja e pela tradição do estudo bíblico, este texto chamado de Deuteronômio, cujo escopo está em ouvir Moisés, que exorta o povo à fidelidade, isto é, e que precisa voltar a Berite. Berite é um termo hebraico fundamental para compreender o termo aliança, pacto, contrato, cujo cerne é, sem dúvida, a fidelidade. Deus fez um pacto com o seu povo, Deus fez uma aliança, Deus propôs um compromisso com o seu povo e o seu povo deve ser fiel a Deus. Aí, nesta fidelidade, está o todo do que a aliança prescreve, do que a palavra berite compreende. Não tem começo nem fim, porém Deus inicia desde a criação uma aliança com seu povo e esta aliança é reafirmada em personagens muito importantes como Adão, Noé, também Abraão, Isaac e Jacó e posteriormente Moisés. E fundamentalmente num personagem bíblico do Novo Testamento que é Jesus de Nazaré. Ele é a aliança perfeita estabelecida com Deus. Ele estabelece com o seu sangue, com sua vida, com o seu projeto, uma aliança perfeita com Deus. E vai até o fim, às últimas consequências. A fonte deuteronomista está ligada aos anos de mais ou menos 650 a.C., ou seja, século VII antes da era cristã. Esta tradição, como disse, está ligada à região norte, ou seja, à região de Samaria, conhecida como a capital do Reino do Norte, cujos teólogos que lá habitavam procuravam cultuar a fé javista, a fé fiel a Deus, do único Deus, Adonai Errad, o único Senhor. E então esta fé ela é pensada como uma fé que tem como fundamento base a fidelidade a Deus. No mais, esta tradição que nós conhecemos como presente no norte, ela desce para a região de Judá, para o sul, cuja capital era Jerusalém, e leva consigo este projeto de fidelidade em figuras que são muito emblemáticas. Mas uma das figuras mais emblemáticas desta teologia da fidelidade radical a Deus, que está na região norte, sobretudo duelando no Monte Carmelo contra profetas de Asherá ou Astarte e profetas de Baal,
é a figura de Elias, o tesbita, nascido em Tesbe. Elias é um profeta que a Escritura coloca em relevo, sobretudo, o primeiro livro de Reis, e o ciclo de Elias começa no capítulo 17 do primeiro livro de Reis e segue adiante, culminando então com uma grande guerra que Elias declara contra a idolatria que estava assolando o povo do Reino do Norte. Elias vai até o rei Acabe para denunciar as injustiças do rei Acabe e então prescreve um duelo com estes profetas de Astarte ou Asherá e também os profetas de Baal, que contaminavam a relação das pessoas com o Deus Adonai, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Jacó, de Israel. Este Deus que os primeiros pais fizeram aliança com ele, este Deus que tirou o povo do Egito e os levou com pés enxutos à terra prometida por um homem chamado Josué, que entra com este povo na terra. Elias então proclama a fé neste Deus e por isso ele passa a fio da espada 850 profetas que idolatravam Astarte e também Baal, que significa marido. Para entendermos bem isso, é preciso compreender que a idolatria, cujo pecado é abominável aos olhos de Deus, a idolatria começa fundamentalmente com o que nós chamamos de monarquia, sobretudo com os casamentos mistos ou os concubinatos dos reis com mulheres advindas de outras tradições que não eram a tradição javista ou a tradição de Israel. E estas mulheres contaminavam seus maridos com ideias, pensamentos, mas a culpa não era simplesmente das mulheres, mas dos maridos que deixavam-se corromper pelas ideias destas mulheres. Assim aconteceu com Davi, e assim aconteceu com Salomão, e assim aconteceu sucessivamente com muitos outros reis de Israel que se deixaram contaminar pela idolatria e foram acusados por esta idolatria, ou seja, o culto aos outros deuses, que inviabiliza uma ética judaica, uma ética cujo principal autor é Adonai, Deus, e assim desconsiderando todas as leis, sobretudo as leis de justiça e de direito que eram garantidas ao povo. O direito e a justiça, Hesed e a Tzedaká, ou Hesed e Tzedaká, ou Emet, e também outros termos fundamentais para a consideração sobre Deus, e esta consideração sobre Deus, uma teologia que se desdobra em atitudes, porque não pressupõe uma fé estéril ou estéril, uma fé que não tenha vida, que não tenha conexão com a vida. Tudo isso estava dilacerando a monarquia, e a grande consequência disso tudo foi o exílio da Babilônia. Mas voltando então ao profeta Elias, ele vai até Acabe e denuncia Acabe por ele estar se deixando corromper pela idolatria, do baalismo, desviando-se de um código ético de justiça e de paz para o seu povo, sobretudo no cuidado com este povo. Então,
Elias vai a Acabe, ao rei Acabe, e vai dizer a Acabe que ele é o flagelo de Israel. Se eles estão vivendo a seca que estão vivendo, estão sob um período de seca, pouca chuva, e por isso havia muita morte, é por causa da idolatria que estava contaminando o coração do rei Acabe. No início do capítulo 17 do primeiro livro de Reis, diz assim: Elias, o tesbita, um dos habitantes de Galaade, disse a Acabe: pela vida do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos nem orvalho, nem chuva, a não ser quando eu o ordenar. Elias então vai para a torrente de Carite. Lá ele se encontra com uma mulher de outra cultura, de outra religião, uma viúva na cidade de Sarepta, e ele então, chegando em Sarepta, se depara com esta mulher que acolhe Elias com muito cuidado, com muito esmero, e concede a Elias pão e água para ele passar seus dias. Elias realiza um milagre na vida desta mulher, em que o óleo e a farinha não faltariam em sua casa, porque ela era uma viúva, pobre, e tinha apenas um filho. E Acabe, então, Elias promete que a farinha e o óleo, o azeite não se findariam em sua casa. Ela vai, faz pães para Elias e volta até ele, e depois seu filho vai morrer, e Elias então vai até o filho da viúva de Sarepta e realiza um milagre, a reanimação daquele menino que havia morrido. É muito curioso que Elias parece no Antigo Testamento com Jesus, de Marcos, Mateus e Lucas, que realiza muitos milagres e atitudes messiânicas que vão salvar o povo. Além da promessa, Elias cumpre aquilo que promete, porque ele é um mensageiro, um profeta, um navi, alguém que pronuncia palavras advindas de Deus, garantindo ao povo então este encorajamento. No próximo vídeo nós vamos falar então sobre as características da tradição deuteronomista, que está aqui bem presente no livro de Reis. Depois nós vamos também entretecendo a tradição deuteronomista, a monarquia e a teologia que está subjacente a esta tradição deuteronomista, sobretudo no profetismo de Israel, que anuncia o amor irrestrito a Deus, indiviso a Deus, de fidelidade, de projetos que são projetos coerentes com o desejo de Deus, com aquilo que Deus prescreve para o ser humano. Então nos vemos no próximo vídeo. Shalom a todos.